Oi família, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais uma aula de português. Hoje é segunda-feira, dia de aula incrível para você que está querendo aí aprender português, passar na prova de concurso. Eu estou aqui para te ajudar, é para isso que eu estou aqui toda segunda, hein? Comenta aqui sempre sugerindo o que você tem estudado, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dúvida, porque isso me ajuda a montar aqui um programinha de estudo para gravar vídeos para vocês toda segunda-feira, combinado? Então, na segunda-feira é dia de eu ajudar você que precisa aprender português para passar no concurso público, para se dar bem aí no seu trabalho, para qualquer coisa que você queira, para a vida, né? Pois é. Muito bem, estamos aqui para nossa captura de tela. Ô, gente, é o que eu já falei, tá bom? Se você puder, imprime aqui o material, tá aqui no link, na descrição do vídeo. Clica lá, você vai receber por e-mail esse texto, o texto da aula passada, viu? Se você não assistiu a aula passada, você dá um pause nessa aula, dá uma olhada aqui, ó, tá linkado. Por quê? Eu trabalhei um texto na aula passada, ensinei você a pegar parágrafo por parágrafo, encontrar as partes importantes, para agora a gente responder as questões referentes a esse texto. Então não adianta você pegar para assistir essa aula aqui se você não entendeu o texto, não leu o texto que a gente fez na aula passada, tá bom? Então volta lá se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, combinado? Pois bem, o texto é esse aqui, ó, vou te mostrar só para vocês verem. Olha lá, simulado de interpretação da prova FCC, Fundação Carlos Chagas, uma fundação muito importante, uma das bancas mais importantes aí do Brasil, em concurso público, viu? É crônica de gente pouco importante, tá? Então esse é o texto que a gente viu na aula passada, corre lá para ver se você não assistiu. Pois bem, olha só. Como a gente vai destrinchar questão por questão e não temos pressa porque a gente quer aprender, eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui umas 2 ou 3 questões nesta aula e a gente continua na próxima, tudo bem? Porque eu não quero cansar você, eu quero que você entenda, que você aprenda, absorva mesmo e vai ser legal porque se você baixar o material, você já pode responder em casa, na próxima aula a gente se encontra só para você aprender e fazer correção, tá certo? Pois bem, questão de número 1, olha só. Seguinte, o comentário que interpreta adequadamente o vocábulo destacado em seu contexto está em... Veja bem, aqui está te dizendo que tem, aqui embaixo, alguma parte aqui que está destacada e ele quer a interpretação, ou seja, deve ter uma parte destacada na frente e outra que está dando o significado daquilo que está escrito. E ele quer dizer, quer que você diga qual é o que é correto, tá? Ó, adequadamente, ele quer o significado correto, a interpretação correta. Vamos lá? Letra A. Sei que vocês nunca ouviram falar de Apolinária. Isso está no primeiro parágrafo. Aí vai ter uma pergunta sobre isso que está dizendo aqui. Esse vocês ali refere-se a um número reservado de historiadores, público-alvo do texto, a quem a autora se reporta com formalidade e deferência. Ô, gente, quem é que nunca ouviu falar de Apolinária? Nós, leitores. Tem nada de historiador aqui, pode eliminar. Tá vendo como é que é importante prestar atenção? Sei que vocês nunca ouviram, aí você vai ver, vocês nunca ouviram. Vocês quem? Ela tá falando da gente, porque a história dela é uma história que não pode terminar de ser contada, porque não se tinha detalhes dessa história, né? Então já pode eliminar. Letra B. Deviam prestar serviço ao Estado ou a particulares por 14 anos até a sua emancipação. Isso está sendo dito lá no segundo parágrafo. Quem é que tinha que prestar esse tipo de... Olha, eu nem li o resto da pergunta e já faço a pergunta para mim, tá vendo? Isso é importante. Lê e se pergunte quem? Onde? Porque quando você lê o resto da pergunta, você já tem aqui dentro uma resposta. Eu já me fiz a pergunta. Quem é que tinha que prestar 14 anos de serviço? Eu lembro, o texto falou que era quem? Os escravos, não é isso? Os negros, né? Então, olha lá. Vamos ver se é isso que ele diz. Refere-se aos senhores de escravo. Eita, senhores de escravo? Não refere-se aos senhores de escravos, né? Refere-se aos próprios escravos. Se eles fossem pegos em navios, no território brasileiro, tinham que prestar 14 anos ali de serviço. Tá certo? Então já pode eliminar essa. Letra C. Diferente dos outros, não ia precisar se mudar para o outro lado do igarapé. Quem é que não ia precisar se mudar para o outro lado do igarapé? Lembra quem é? Sim, ela mesma, Apolinária. Então vamos ver se é isso que está dizendo aqui. Refere-se a um sujeito indeterminado, que não se pode deduzir na leitura do texto. Mentira, é um sujeito determinado, é a Apolinária.
E pode-se deduzir sim, porque o texto fala que ela ficou feliz quando não precisou mudar para o Igarapé. Tá vendo? Já pode eliminar, tá muito fácil isso aqui, hein? Vamos para a letra E. Iluminar cenas da vida desta cidade que estavam nas sombras. Que cidade é essa que ele está se referindo? Se você olhar o parágrafo todo, tá lá no 5º parágrafo, está se referindo àquela cidade da época. Ele diz que tinha muita vontade de conhecer mais da história de Apolinário. Será que é isso que está dizendo aqui? Refere-se à cidade e poderia ser substituído por a qual? Não. Não se refere à cidade atual, se refere àquele momento da época. Já vou eliminar essa. Sobrou então a letra D de dado. O diretor dos educandos a demitiu do cargo. Demitiu quem? A Apolinária. Vamos ver se é isso que diz? Refere-se à Apolinária e indica que ela sofre a ação do verbo demitir. Claro, só pode ser essa. Tudo bem? É assim que eu faço para responder questões. Eu, professora Késia, tá? Eu me faço a pergunta antes de ler o restante da pergunta. Por quê? Porque quando eu me faço a pergunta, eu vou no texto, eu me lembro. Eu trago a memória. E aí, quando eu leio o resto da pergunta, eu junto aquilo que eu imaginei com o que o autor está dizendo. E aí eu refuto ou eu afirmo aquilo que está sendo dito. Tá bom? Questão número 2, O texto tem caráter... Eu vou trazer uma aula só destrinchando enunciados. Só aqui, Só aqui em cima. Mas vai ser uma outra aula. Se você está interessado nessa aula de macete só de enunciado, comenta aqui embaixo que eu quero ver seu comentário. Vamos ver se você está merecendo mesmo. Vamos lá. O texto tem caráter o quê? Letra A. Literário. O que se justifica pelo discurso ficcional. Mas o discurso daquele texto ali é de ficção? Não, é um discurso real, então já fico pensando aqui que esse negócio não tá certo. E representa de modo estereotipado e cômico. Cômico é engraçado, né? Uma piada, por exemplo, é cômica. Não tem nada de piada nesse texto, então não vou nem acabar de ler. Alguns personagens à margem dos registros históricos oficiais. Descartei, de cara. Tem nada de cômico aqui, tem nada de ficcional. Não. Vamos para a letra C? Esse é um tipo de texto, eu volto lá no título, tá vendo? Se eu for direto na pergunta, eu esqueço qual... Se eu for direto na leitura da questão, eu esqueço qual é a pergunta. Então eu volto na pergunta. O texto tem caráter ficcional? Isso é uma dica. Visto que tem como ponto de partida a experiência de vida da autora, não tem conta a experiência de vida de autora ali, não. E destaca a trajetória de homens comuns que ganharam notoriedade com o tempo, e eles ganharam notoriedade. O texto diz que muitos historiadores não dão a importância que deveria para essas pessoas. Aí, já descartei. Tá vendo? Pois é. Letra D de dado. O texto tem caráter jornalístico? Haja vista ater-se a fatos da esfera pública? Ele se atém a fatos de esfera pública? E o objetivo é informar os leitores sobre como Manaus se construiu a partir do trabalho escravo? Veja bem, Manaus se construiu também a partir do trabalho escravo, mas não se construiu só a partir do trabalho escravo, percebe? Então isso aqui é um ponto para a gente refletir. Não daria essa como uma resposta correta. Letra E. Esse é um texto de caráter didático? O que é uma coisa didática? Já lembro logo. Vai lendo a pergunta e pensando, gente, tá? Vai destrinchando no seu pensamento aqui, fazendo perguntas para você mesmo. Didático é um livro, por exemplo, um livro é um livro didático, de escola. Ensina o passo a passo das coisas. Então, esse é um texto de caráter didático? E ele é didático porque divulga informações de maneira categórica e impessoal? Sei não. E assume um tom apelativo ao apresentar figuras públicas de prestígio como pessoas do povo? Tem nada de figura pública de prestígio aqui, tá? Porque tá dizendo que eles não eram tão valorizados assim, tá bom? E não apela também, tá? O que esse texto está fazendo? Esse texto está nos contando, nos relatando uma realidade que aconteceu, um fato real. Então a letra B, o texto tem caráter documental? Embora não exclua certa subjetividade, né? Tem um pouquinho de opinião ali, e chama a atenção para a importância de pessoas comuns na construção da identidade amazonense? É claro, elas não eram de prestígio, elas eram pessoas comuns
mas essas pessoas comuns tinham uma grande importância, desenvolveram um grande papel na construção da identidade amazonense. É isso. Letra B. Percebeu? Então, para essa questão aqui, a minha dica é: volta lá na pergunta e lê a pergunta e volta na letra A, né? O texto tem caráter D, aí você vai ler. O texto tem caráter D, lê a letra B. E assim por diante. Por quê? Para você não esquecer qual é a pergunta. E se você ler só a letra A, B, C, D e E, sem ficar com a pergunta batelando aqui, você costuma errar, porque não entende, não lembra o que exatamente está perguntando. Tá bom? Então fica ligado. Questão de número 3. Preste atenção. Essa aqui, essa questão é tão boa que eu vou deixar ela para a aula que vem. Vou te deixar com gostinho de quero mais. Ai, professora, não faz isso. Vou fazer porque ela é uma pergunta grande, que tem muitas dicas aqui que eu quero te dar. Ela é uma pergunta dividida em duas partes. Ó, primeira parte aqui, ó. Segunda parte aqui embaixo, tudo na mesma questão. E cai muito em concurso esse tipo de questão. Então eu vou explicar ela na próxima aula, porque eu posso desmiuçar e eu sei que você vai assistir porque o tempo vai dar. Combinado? Não sai daí, porque na próxima aula a gente tá junto, hein? Beijo! Comenta aqui o que você achou da aula de hoje e sugere novos temas para a aula de segunda-feira que vem. Beijo! A gente se encontra na próxima aula.